Olá, eu decidi gravar esse vídeo porque muita gente me questiona, assim, muita gente não, né? Poucas pessoas que sabem, porque até pra mim é difícil um pouco de falar sobre isso, por conta do tabu que ainda existe a respeito do tema, né? Então, resolvi falar pela primeira vez abertamente a respeito do diagnóstico da Júlia de superdotação e outras habilidades e falar também a respeito um pouco do que eu aprendi durante esse tempo, desde que ela foi diagnosticada, para passar para quem tem interesse a respeito do tema, para os pais, para profissionais, né, que ainda desconhecem um pouco a respeito desse tema que é tão pouco abordado, né? Bom, a Júlia foi uma criança diferente, né? Ao meu ver. Sou mãe de 3 filhos, até o nascimento da Júlia era o mais velho e ela, mas pude notar uma diferença de comportamento, especialmente, bem considerável. Júlia sempre foi um bebê muito quieto, muito, enfim, ela era muito observadora. E já a partir de um ano, a gente pôde notar que ela estava com uma evolução cognitiva além dos pares, né, da mesma idade. Com um ano e alguns meses, assim que completou um ano, ela conhecia marcas, logomarcas, logotipos. E logo em seguida ela ia perguntando a respeito de letras, de números, e com um ano e meio ela já conhecia todos os números, todas as letras, formas, cores. Assim que ela completou 2 anos, nós matriculamos na escola. No primeiro dia de aula, com 2 anos recém-completos, ela chegou na escola e tinha os numerais, né? Os números de 1 a 10 na porta da escola de EVA, os números coloridos. E ela chegou e falou: Olha, mamãe, o 1 amarelo, o 2 verde, o 3 azul, enfim, foi falando os números e as cores dos números. Isso causou um espanto nas professoras, né, que estavam ali para recebê-la. Mas para nós, até então, era normal, era uma criança inteligente, uma criança que se interessava pelo assunto e tudo mais. Quando ela chegou no pré-1, que é a turminha de 4 anos, ela já estava completamente alfabetizada. Ela começou a ler e escrever com 3 anos. Com 3 anos ela já lia e escrevia tudo. E foi aí que a professora me chamou, a coordenação me chamou, para me alertarem, né, a respeito da evolução da Júlia, do comportamento dela em sala de aula, porque enquanto as crianças estavam cobrindo letras em pontilhado, ela já estava alfabetizada, né? E aí foi que começamos a buscar atendimento, começamos a buscar um diagnóstico ou o que quer que fosse, né? Até então não tinha conhecimento, tanto que a primeira vez levamos em uma psicóloga clínica mesmo, e ela fez terapia e só que a psicóloga falou que não poderia me dar um laudo, né? E aí foi só aí que eu descobri que só quem pode realmente dar um laudo de altas habilidades ou de outras especificidades é um neuropsicólogo, que pois ele é capaz ele está capacitado, ele está preparado para fazer testes psicológicos, né? Para o diagnóstico de altas habilidades, são vários testes, não só o teste de inteligência, não só o teste de QI, mas inúmeros testes que confirmam todos os indicativos de altas habilidades. E foi aí que nós, quando ela tinha 4 anos e 11 meses, chegamos até a neuropsicóloga e fizemos o primeiro teste. O teste que é utilizado para
para medir o QI, no Brasil é utilizado o VISC, que ele é indicado para crianças a partir de 6 anos. A Júlia fez com essa idade, 4 anos e 11 meses, apesar do teste ser para crianças a partir de 6 anos, e ela já pontuou alto. Nessa primeira avaliação, o QI dela deu 133. E aí levamos o resultado para a escola, e então foi feita uma aceleração de série. Ela passou do pré-1 para o primeiro ano, no início do ano. Foi uma experiência assim muito boa para ela, né? Porque ela pôde se sentir desafiada, um pouco mais desafiada. Porém, mesmo tendo sido feita essa aceleração, ela ainda estava muito além dos colegas, né, da série para a qual ela foi adiantada. E aí foram muitas e muitas conversas com a escola, com a coordenação, com professores, até que a gente pudesse acertar a didática a ser utilizada com ela. Por quê? Porque a Júlia, quando ela não é desafiada, quando ela não se sente desafiada, quando ela sente que tá sendo, que o conteúdo inserido para ela está sendo aquilo que ela já sabe, há um prejuízo muito grande psicológico, né? Porque quando isso acontece, todas as atividades que ela faz, há um prejuízo em todas as atividades que ela faz, porque ela fica depressiva, ela fica ansiosa, ela chora por qualquer coisa. Então, nós percebemos que era fundamental, não para o cognitivo, mas principalmente para o emocional dela, que fosse feito esse enriquecimento curricular. Que quando você implementa conteúdo além da série escolar da criança, nós chamamos de enriquecimento curricular. E aí passou a ser assim, uma outra criança, uma criança mais motivada, né? Porque até então ela se recusava a copiar do quadro, ela se recusava a fazer as atividades de casa. E aí uma vez, numa das conversas que tivemos com ela, nós perguntamos por que ela se recusava a copiar do quadro. E ela falou que é porque enquanto a tia estava copiando no quadro, ela estava resolvendo de cabeça. E aí, a partir de então, sentamos, conversamos com ela e falamos que se ela fizesse as tarefas que eram passadas pela professora na sala, se ela terminasse tudo, a professora ia passar tarefas além do 5º, 6º ano, 7º ano, enfim, que são as tarefas que ela se interessa, né? E aí, a partir daí, começou a funcionar. Por quê? Preciso abrir um parênteses aí que, apesar de ter altas habilidades, apesar de uma criança ter altas habilidades e saber o que está sendo passado ali na sala de aula, é fundamental que ela faça as atividades que são propostas, mesmo que ela já saiba. Por quê? Porque não é só a questão cognitiva que está em jogo, é a questão emocional também. Porque no mercado de trabalho, quando ela estiver na fase adulta, ela vai precisar estar inserida e seguir regras, né? Numa sociedade de padrões normais, né? Dentro da média. Então, é necessário que seja feita, né? Que sejam feitas as atividades mesmo quando a criança já sabe. Este ano, Júlia começou a apresentar uns outros sintomas. Apresentar não, ela já apresentava e esses sintomas começaram a ficar mais fortes. E daí começamos a investigar se ela não teria a síndrome de Asperger, que a síndrome de Asperger está dentro do espectro autista, né? E que se confunde muitas vezes com as altas habilidades. Júlia sempre teve uma fala muito formal, desde que aprendeu a falar.
Por exemplo, com 2 anos ela já usava palavras tipo como fantástico, tal coisa é fantástica, tal coisa é, enfim, espetacular. Palavras assim bem formais que nem mesmo nós que somos adultos utilizamos no dia a dia, né? Teve um pouco de, ainda tem um pouco de comprometimento nas relações sociais. Tem algumas questões emocionais, ansiedade muito elevada. E aí, esse ano, resolvemos investigar se não havia o transtorno do espectro autista. Fomos de novo, retornamos com a mesma neuropsicóloga que atendeu ela inicialmente. Foram feitos foram 18 testes realizados com ela, inclusive novamente de QI. E dessa vez, com 7 anos agora, o QI dela deu 155. Para nível de comparação, o QI do Einstein, por exemplo, é 160. Então é quase a mesma coisa, né? Mas assim, é importante frisar que uma criança com altas habilidades, eu vejo muito assim a idealização que as pessoas têm da criança com altas habilidades, que é aquela criança que é um gênio, que é fora do comum total. Não é. Muitas vezes a criança com altas habilidades, muitas vezes não, a criança com altas habilidades, ela é uma criança comum, que tem seus interesses específicos, que tem, muitas delas têm o seu hiperfoco. No caso da Júlia é a astronomia, ciências, enfim, temas nesse ramo, né? Mas que tem suas dificuldades, e não são poucas, são muitas dificuldades, muitas dificuldades. A Júlia faz terapia, né, para controlar essa questão da ansiedade. A criança com altas habilidades, ela é muito... ela se exige muito, ela é muito perfeccionista com ela, consigo mesma, né? Ela se cobra demais. E aí é que é fundamental a psicoterapia. Também para ela se auto-reconhecer. Porque, por exemplo, no caso da Júlia, ela se vê diferente dos colegas, ela percebe a diferença dos colegas para ela, e a gente tenta abordar isso com ela de uma forma natural. Júlia não sabe que tem altas habilidades, nós preferimos não falar a respeito disso, não falar o que é no momento, né? Porque acredito que possa mexer um pouco com o psicológico dela de alguma forma, né? Mexer com um pouco do ego, e a gente não quer isso por agora. Esse aqui é o laudo dela. Vocês podem ver que é basicamente uma revista, assim, são vários testes que são realizados, contando, né, um pouquinho de cada coisa, de cada teste que foi realizado. E dentre eles tem o índice de QI, né? Aqui é a tabela, e aqui tem o QI, aqui escala total 155, né? E esses testes são importantes, como eu falei, não só para avaliar o nível de inteligência, porque isso acredito que seja o de menos, né? A questão cognitiva. Mas, principalmente, as questões emocionais. Porque o que acontece? A criança com altas habilidades, o coeficiente de inteligência, que é o QI, está lá em cima, mas o coeficiente emocional muitas vezes está lá embaixo. Então, são crianças propensas à depressão, ansiedade, principalmente se elas não são estimuladas. E a gente viu que estava acontecendo isso com ela. Por isso a gente procurou inseri-la, buscar ajuda, né? Inserindo em atividades
de temas que ela gostasse, que a desafiasse, que ela pudesse avançar conforme o nível dela, né, que onde ela pudesse pesquisar. E aí chegamos às atividades que ela faz hoje. Hoje, Júlia faz Kumon há 3 anos, quase 3 anos. Ela entrou pouco mais de 3 anos atrás. Hoje, no Kumon, o Kumon, resumidamente, é um método de ensino onde a criança aprende a ser autodidata, aprende a ter rotina, ela faz sozinha as atividades, né? A atividade é cronometrada, enfim, é tudo dentro de uma rotina que ela necessita, né? Que ela precisa, a gente vê que ela precisa. A Júlia é muito metódica. Por exemplo, ela sempre senta mesmo, no mesmo lugar, sempre no carro, na mesa. A forma dela se alimentar é do mesmo jeito. Ela come primeiro a carne, depois o feijão com arroz, depois o macarrão com salada. E ela necessita sempre de uma rotina fixa. Aquelas atividades sempre no mesmo horário, tarefa no mesmo horário, porque senão ela fica um pouco perdida. Voltando um pouco aos sinais que eu mencionei anteriormente, que ela tem e que remete um pouco ao espectro autista, é a hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade olfativa, alguns desses sintomas que a gente estava suspeitando, né? Mas enfim, voltando às atividades dela, ela faz o Kumon. Hoje ela tá prestes a completar 8 anos e está no nível, ela está indo para o nível de 8º ano do ensino fundamental. O Kumon para ela funcionou muito bem por conta dessa questão dos desafios. É um método onde ela pode evoluir de acordo com o ritmo dela, o que não acontece na escola. Por isso a necessidade de enriquecimento curricular. Porque na escola, ela está ali na série, né, que ela está indo agora para o 4º ano, e ela fica presa àquele conteúdo que tem que ser passado para todos os outros colegas. No Kumon, não, ela vai avançando conforme o ritmo dela, né? Encontramos também uma atividade fenomenal, que é o Patrulha Eureka, que é uma academia de desenvolvimento humano. Lá eles trabalham as emoções, trabalham a frustração, o aprender a perder, trabalham a questão do esforço que você tem que fazer para atingir determinado objetivo, né? E tudo isso utilizando as tecnologias, utilizando ferramentas que toda criança gosta, né? E foi fundamental. Assim, além disso, além das atividades que eles proporcionam lá, tem também a Liga de Pais do Patrulha Eureka, que é um espaço onde eles abordam vários temas, onde a gente pode expor, né? Onde a gente pode trocar ideias, trocar experiências a respeito das crianças. E tem sido muito positivo pra gente, não só pra Júlia durante as atividades, mas pra gente até poder falar, né, abertamente sobre o assunto e tudo mais. Tanto que quem sabe a respeito das altas habilidades da Júlia, a maioria das pessoas que sabem são ou da escola ou das atividades que ela frequenta. Porque há um receio muito grande, né, de falar a respeito do tema sem soar arrogante, sem soar, né, contando vantagem, quando é uma condição que merece atenção, principalmente na questão emocional, como eu já falei, muito grande, né? Eu gostaria, assim, que esse tema fosse abordado assim, de maior forma possível, porque vejo que ainda é um tabu, né? Como já falei também, é um tabu muito grande, ninguém fala sobre, ninguém
discute sobre o assunto, né? Muitas vezes, graças a Deus, assim, a Júlia tem um amparo muito bom na escola, muito bom da coordenação, professores, mas eu vejo que essa não é uma realidade, não é a maioria, é uma pequena minoria que ampara, né, essas crianças. E altas habilidades não escolhe condição social, não escolhe raça, não escolhe se é menino, se é menina. Ele vem, a condição de altas habilidades é uma condição genética que pode vir em qualquer criança. E eu fico refletindo a respeito disso, sobre as crianças que não têm a possibilidade de ter toda essa assistência. Não é fácil para a gente, não é fácil, porque requer tempo, requer dedicação, requer pesquisa. Pesquisei bastante, né? Principalmente depois que ela recebeu o diagnóstico, recebeu o laudo, o primeiro laudo. E eu fico pensando a respeito das crianças que não têm essa possibilidade de ter acesso a todas essas terapêuticas, essas atividades, a esse apoio escolar. Então eu decidi gravar esse vídeo para conscientizar as pessoas, para falar um pouco mais sobre o assunto, né? São crianças que têm um potencial imenso, que têm um potencial para mudar a sociedade em que elas vivem, né? E eu gostaria muito de que esse tema fosse mais abordado, de que pudéssemos falar mais abertamente, que pudéssemos conhecer as características, as necessidades, e tudo que pode ser feito para amparar essas crianças. Porque eu tenho certeza que, assim como a minha filha, fica angustiada, fica ansiosa quando não recebe o estímulo adequado, muitas crianças podem acabar utilizando desse potencial acadêmico para algo negativo, né? E é aí que precisamos conscientizar toda a população, pais, profissionais a respeito desse assunto, né? Outra coisa que eu queria mencionar também é a respeito dos tipos de altas habilidades. Muitas vezes uma criança que, por exemplo, a Júlia, as altas habilidades dela são acadêmicas, questão de conteúdo, né, escolar, de ciências, matemática, as altas habilidades dela estão ligadas nessa área. Mas também tem as altas habilidades artísticas, no ramo dos esportes, criatividade, enfim, são várias subdivisões que estão inseridas nas nossas habilidades. Então, muitas vezes uma criança que não tem um bom desempenho acadêmico, um bom desempenho escolar, mas ela tem um super potencial, um super talento na área do desenho, por exemplo, na área da atuação, enfim, todas essas crianças, esses indivíduos que possuem algum tipo de altas habilidades precisam ser trabalhados. Precisa haver uma conscientização a respeito do estímulo, da valorização, do enriquecimento curricular que essas crianças precisam ter, né, para que sejam bem aproveitadas, para que elas tenham um ótimo futuro e que elas possam mudar e fazer a diferença na sociedade que elas vivem. Bom, a princípio é isso. Espero poder voltar e falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito dos testes. Não sou especialista nisso, mas a minha vivência, as minhas pesquisas, através delas eu consegui um pouco de conhecimento a respeito do assunto, né? Até para poder ajudar a minha filha. E estou aqui para passar um pouquinho mais para vocês, para que não haja mais, para que seja quebrado um pouco desse tabu a respeito do tema. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer pergunta mesmo a respeito do tema, podem me procurar nas redes sociais, podem
enfim, me procurar da maneira que vocês preferirem. Estarei aqui à disposição para responder, para ajudar, para passar o contato dos profissionais que a Júlia tem acesso, que acompanham ela, que tem feito uma diferença enorme, né? E é isso. Nós estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. Obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado.